O sol da tarde tingia de dourado as janelas do casarão no Jardim Sumaré, um dos bairros mais prestigiados de Ribeirão Preto. Helena Castilho observava, através das cortinas de seda importada, o movimento dos carros luxuosos que passavam pela rua arborizada. Seus dedos acariciavam distraidamente a aliança de ouro branco, enquanto sua mente vagava para aquela manhã de 20 anos atrás, quando decidiu deixar sua cidade natal para seguir os sonhos empresariais de Ricardo Junqueira. Era engraçado como as memórias dos tempos de colégio ainda permaneciam tão vívidas. Helena podia se ver claramente usando o uniforme do Colégio Objetivo, seus cabelos castanhos presos em uma trança desajeitada, carregando uma pilha de livros pelos corredores. Foi assim que esbarrou em Ricardo pela primeira vez, ele com seu porte atlético e sorriso confiante, presidente do Grêmio Estudantil e filho de uma das famílias mais tradicionais da região. O namoro começou como um conto de fadas moderno. Ele, o garoto popular e ambicioso. Ela, a estudiosa e dedicada filha de comerciantes do centro. Casaram-se jovens, contra a vontade dos pais dele, que consideravam a união inadequada para manter o status quo da família Junqueira. Mas Ricardo estava determinado a provar seu valor independentemente do império empresarial do pai, e Helena acreditou nele com toda a força de seu coração juvenil. Senhora Junqueira! A voz de Rosa, a governanta, trouxe Helena de volta ao presente. O senhor Ricardo ligou avisando que não virá para o jantar novamente. Ele tem uma reunião importante. Helena assentiu, mantendo a compostura que anos de vida social lhe ensinaram a preservar. Obrigada, Rosa. Pode servir apenas para mim no quarto hoje. Sozinha novamente, Helena caminhou até seu closet, onde uma fileira impecável de vestidos de grife denunciava o sucesso que seu marido havia alcançado nos negócios. Cada peça contava a história de um evento social, uma inauguração, um jantar beneficente. Histórias de uma vida que ela havia escolhido, mas que agora parecia vazia como as taças de cristal que decoravam a sala de jantar. Seus olhos pousaram sobre uma pequena caixa de madeira, escondida no fundo de uma gaveta. Dentro dela, guardava as últimas cartas que sua irmã mais nova, Alice, havia escrito antes de desaparecer. Alice, com seus 16 anos e sonhos maiores que o mundo, havia fugido após uma discussão acalorada com os pais. Helena nunca se perdoou por não ter percebido os sinais, por estar ocupada demais com sua própria vida para notar o desespero da irmã. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era a doutor Mendes, seu ginecologista, com os resultados dos últimos exames. Helena sentou-se na beira da cama, suas mãos tremendo levemente, enquanto escutava o diagnóstico que mudaria sua vida para sempre. As palavras infertilidade e condição irreversível ecoavam em seus ouvidos como sentenças de uma condenação que ela não sabia que estava esperando. Naquela noite, quando Ricardo finalmente chegou em casa, encontrou Helena sentada na varanda dos fundos, observando o jardim meticulosamente cuidado, onde nunca se ouviriam risadas infantis. O ar estava pesado com o perfume das gardênias, as favoritas de Alice, e com as palavras não ditas que pairavam entre o casal. Precisamos conversar, Helena começou, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Ricardo afrouxou a gravata e sentou-se na cadeira ao lado. Seu semblante cansado da reunião, sendo substituído por uma expressão de preocupação. Os resultados chegaram, ela continuou, estudando cuidadosamente a reação do marido. Dr. Mendes confirmou que não poderei ter filhos naturalmente. Existe uma condição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo permaneceu imóvel, seu olhar fixo no horizonte onde o sol já havia se posto, deixando apenas um rastro arroxeado no céu. Helena conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que precedia as tempestades mais devastadoras. Podemos considerar a adoção, ela sugeriu, sua voz quase um sussurro. Existem tantas crianças precisando de um lar, de amor? Não. A resposta veio como um golpe, afiada e definitiva. Não vou criar o filho de estranhos. O patrimônio que construí, tudo que conquistei, não posso simplesmente entregar para alguém que não carrega nosso sangue. As palavras atingiram Helena
como dardos envenenados, cada uma encontrando seu caminho até o fundo de sua alma. Naquele momento, algo fundamental mudou em seu casamento, como uma fina rachadura em um vaso precioso. Imperceptível à primeira vista, mas fadada a se expandir com o tempo, até que toda a estrutura se despedaçasse. Na mansão silenciosa do Jardim Sumaré, enquanto a noite abraçava a cidade de Ribeirão Preto, Helena Castilho Junqueira enfrentava a primeira de muitas noites de solidão, desconhecendo ainda que seu destino guardava surpresas que transcenderiam as limitações impostas pelo sangue e pelo dinheiro. Os meses que se seguiram ao diagnóstico transformaram a rotina da mansão dos Junqueira em um balé silencioso de evitações. Helena e Ricardo se moviam em órbitas cada vez mais distantes, conectados apenas pela formalidade dos eventos sociais e jantares empresariais onde mantinham a fachada do casal perfeito. Durante o dia, Helena mergulhava em suas atividades filantrópicas, presidindo comitês beneficentes e organizando eventos para a alta sociedade de Ribeirão Preto. À noite, refugiava-se em seu escritório pessoal, onde dedicava horas intermináveis à busca por sua irmã desaparecida. Alice havia sumido há quase um ano, deixando apenas um bilhete vago sobre encontrar seu próprio caminho. Helena usava os recursos e contatos de Ricardo para manter as investigações ativas, mesmo quando a polícia já havia arquivado o caso. Cada pista, por menor que fosse, era seguida com a dedicação de quem busca não apenas uma pessoa, mas uma parte perdida de si mesma. Foi numa dessas noites de busca que Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. O investigador particular, contratado através das conexões de Ricardo, tinha encontrado um rastro de Alice em um abrigo para jovens em situação de rua em Campinas. O coração de Helena acelerou com a notícia. Era a primeira pista concreta em meses. Senhora Junqueira, a voz grave do investigador hesitou do outro lado da linha. Encontramos registros de que sua irmã esteve no abrigo por algumas semanas. Mas Helena apertou o telefone com força, sentindo que algo terrível estava por vir. O investigador continuou, sua voz profissional mal conseguindo mascarar a compaixão. Ela deixou o abrigo há 3 meses. As informações indicam que estava em uma condição delicada. Que tipo de condição? Helena perguntou, sua voz tremendo. Ela estava grávida, senhora. A revelação atingiu Helena como um raio. Alice, sua irmã caçula, estava grávida e sozinha em algum lugar. A culpa que já a consumia multiplicou-se exponencialmente. Onde estava ela agora? Como estava se virando? Por que não procurou ajuda? Naquela mesma noite, Helena confrontou Ricardo em seu escritório, implorando por mais recursos para intensificar as buscas. Encontrou-o absorto em planilhas e relatórios. O computador iluminando seu rosto com uma luz azulada que acentuava as linhas de preocupação em sua testa. Precisamos encontrá-la, Ricardo. Ela está grávida, sozinha. É apenas uma menina. Ricardo levantou os olhos dos documentos, seu semblante tenso. Helena, já investimos tempo e dinheiro suficientes nessa busca. Sua irmã escolheu sair, escolheu esse caminho. Não podemos o quê? Helena interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Abandoná-la? É isso que você está sugerindo? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas e recriminações mudas. Ricardo voltou sua atenção para os papéis em sua mesa, um gesto que Helena conhecia bem. A discussão estava encerrada, mas Helena não iria desistir. Nas semanas seguintes, fez viagens secretas a Campinas, visitou abrigos, distribuiu fotos de Alice, seguiu cada pista por menor que fosse. Sua busca obsessiva começou a interferir em seus compromissos sociais e os comentários maldosos da sociedade ribeirão-pretana não demoraram a surgir. A senhora Junqueira anda muito ausente. Dizem que está com problemas. Deve ser a pressão por não poder dar um herdeiro ao Ricardo. Você soube? A irmã dela fugiu de casa. Dessa família não se podia esperar muito mesmo. Os sussurros a seguiam pelos salões dos eventos beneficentes, pelos corredores do clube de campo, pelos cafés refinados do Jardim Sumaré. Helena os ignorava, concentrada apenas em sua missão. Cada dia sem notícias de Alice era um novo peso em seu coração, uma nova noite de sono perdida.
Foi numa dessas noites insones que Helena encontrou, entre os papéis de Alice, um diário antigo. Nas páginas amareladas, sua irmã descrevia sonhos e medos que Helena nunca tinha percebido. Falava sobre se sentir sufocada, sobre querer mais da vida do que o destino que parecia predeterminado para ela, sobre um amor proibido que a consumia. A leitura do diário trouxe uma nova perspectiva sobre o desaparecimento de Alice. Não era apenas uma fuga impulsiva de adolescente, mas um ato de desespero de alguém que se sentia encurralado pela vida. Helena reconheceu, com uma pontada de tristeza, que talvez tivesse falhado com a irmã muito antes de seu desaparecimento. Em uma das últimas entradas do diário, Alice escrevera: "Às vezes penso que ninguém realmente me vê. Todos estão ocupados demais com suas próprias vidas, seus próprios problemas. Helena tem seu casamento perfeito, mamãe e papai têm a loja, e eu. O que tenho além desses sonhos que ninguém entende?" As palavras de Alice ecoavam na mente de Helena enquanto ela observava a cidade noturna pela janela de seu quarto. Lá fora, as luzes de Ribeirão Preto brilhavam como estrelas terrenas, cada uma possivelmente escondendo segredos e histórias tão dolorosas quanto a sua. Em algum lugar, sua irmã mais nova carregava uma vida dentro de si, sozinha e assustada, enquanto Helena se sentia cada vez mais impotente em sua busca desesperada. O outono chegou a Ribeirão Preto, trazendo uma inesperada onda de frio. Helena observava as folhas secas dançando pelo jardim da mansão, enquanto segurava uma xícara de chá já fria entre as mãos. O vento gelado que soprava entre as árvores parecia sussurrar o nome de Alice, uma lembrança constante de sua busca infrutífera. As investigações sobre o paradeiro de sua irmã haviam chegado a um beco sem saída após a descoberta no abrigo em Campinas. Helena passava horas revirando as últimas informações, tentando encontrar algum detalhe que pudesse ter escapado. O investigador particular, contratado a peso de ouro, agora só trazia notícias desanimadoras. "Senhora Junqueira", ele disse em sua última visita, "precisamos considerar a possibilidade de que sua irmã não queira ser encontrada. Às vezes as pessoas escolhem desaparecer, mas Helena se recusava a aceitar essa possibilidade, não agora que sabia da gravidez de Alice. Sua irmã caçula estava por aí, em algum lugar, carregando uma vida dentro de si, possivelmente assustada e sozinha. O pensamento a consumia dia e noite. A distância entre ela e Ricardo crescia a cada dia. Seu marido mergulhava cada vez mais no trabalho, expandindo seus negócios para São Paulo e outras capitais. As noites solitárias na mansão do Jardim Sumaré tornaram-se ainda mais frequentes, preenchidas apenas pelo eco de seus próprios pensamentos e preocupações. Foi durante uma dessas noites que Helena decidiu visitar o antigo quarto de Alice na casa de seus pais, agora fechada e silenciosa desde que eles se mudaram para um apartamento menor no centro da cidade. Ao abrir a porta, foi recebida por uma nuvem de poeira e memórias. O quarto permanecia exatamente como Alice o havia deixado. Pôsteres de bandas nas paredes, uma coleção de ursinhos de pelúcia sobre a cama, cadernos escolares empilhados na escrivaninha. Helena começou a examinar cada gaveta, cada canto, buscando qualquer pista que pudesse ter passado despercebida. Foi então que encontrou, escondido no fundo de uma gaveta da escrivaninha, um envelope amarelado endereçado a "Quem me encontrar". Com mãos trêmulas, abriu o envelope e começou a ler. "Querida Helena, porque sei que será você a encontrar esta carta. Quando você ler isto, já estarei longe. Não procure por mim, por favor. Sei que vai querer me ajudar, como sempre quis, mas desta vez preciso seguir meu próprio caminho. Há coisas sobre minha vida que ninguém sabe, segredos que precisei guardar para proteger não apenas a mim, mas a todos que amo. Conheci alguém especial que me mostrou um mundo diferente deste que sempre conhecemos. Sei que você não entenderia. Você que sempre fez tudo certo, que se casou com um homem adequado, que vive a vida que todos esperavam de você. Mas eu não sou como você, Helena. Nunca fui. E agora preciso ser verdadeira comigo mesma, mesmo que isso signifique decepcionar todos que amo. Um dia talvez nos encontremos novamente. E quando esse dia chegar, espero que você possa me perdoar. Com amor, Alice."
As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela relia a carta várias vezes. Cada palavra parecia uma facada em seu coração. Como não tinha percebido o sofrimento de sua irmã. Como tinha estado tão cega para os sinais. Naquela mesma noite, ao retornar para casa, Helena encontrou Ricardo em seu escritório. Uma visão cada vez mais rara. Ele parecia preocupado, mais tenso que o normal. "Precisamos conversar", ele disse, sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Sobre o futuro. Helena sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha, sentindo o peso da carta de Alice em seu bolso. Ricardo finalmente a encarou, seu rosto uma máscara de seriedade. "Contratei uma nova secretária executiva", ele começou, sua voz controlada. "Beatriz Mendonça. Ela tem experiência internacional e vai me ajudar com a expansão dos negócios para o exterior." Algo na maneira como ele pronunciou o nome da secretária fez Helena se sentir desconfortável. Era como se cada palavra carregasse um significado oculto, uma ameaça velada ao que restava de seu casamento. "E..." ela hesitou. "Por que está me contando isso? Porque vou precisar viajar mais, passar mais tempo em São Paulo, talvez até no exterior. E quero que você entenda que é necessário para os negócios, para nosso futuro." Helena observou o homem à sua frente, tentando reconhecer nele o garoto por quem se apaixonara no colégio. Mas aquele Ricardo já não existia mais. Em seu lugar estava um estranho, alguém consumido pela ambição e pelo desejo de sucesso a qualquer custo. "Nosso futuro?" ela repetiu, sua voz apenas um sussurro. "Que futuro, Ricardo? Um em que você passa cada vez mais tempo longe, um em que vivemos como estranhos sob o mesmo teto." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, o vento do outono continuava a soprar, carregando consigo as últimas folhas do jardim, e com elas, os resquícios do que um dia tinha sido um casamento feliz. A primavera chegou a Ribeirão Preto com uma explosão de cores e aromas, mas para Helena, o mundo parecia cada vez mais cinzento. As viagens de Ricardo tornaram-se mais frequentes e os intervalos entre elas mais curtos. A mansão no Jardim Sumaré, antes um símbolo de sucesso e felicidade, agora parecia uma prisão dourada. Helena continuava sua rotina social, comparecendo a eventos beneficentes e almoços no clube de campo, sempre mantendo as aparências, mas os olhares de pena e os cochichos mal disfarçados a seguiam por onde ia. Todos pareciam saber algo que ela se recusava a admitir. Foi durante um desses almoços que Mariana Prado, sua amiga mais antiga na cidade, decidiu quebrar o silêncio constrangedor que pairava sobre o assunto. "Helena, querida", ela começou hesitante, "você sabe que me preocupo com você. E como sua amiga, preciso te contar algo." O coração de Helena acelerou. Ela conhecia aquele tom de voz, aquele olhar de compaixão. Era o mesmo que as pessoas usavam quando falavam sobre Alice. "É sobre Ricardo", Mariana continuou baixando a voz. "Ele tem sido visto, bem, não sozinho, em São Paulo." Helena segurou firmemente sua taça de vinho, os nós dos dedos brancos pela força do aperto. "Com Beatriz Mendonça?" ela perguntou, sua voz surpreendentemente calma. O espanto no rosto de Mariana confirmou suas suspeitas. Você já sabia?" "Sabia que algo estava errado", Helena respondeu, tomando um longo gole de vinho. "Só não queria admitir." Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena permitiu-se chorar pela primeira vez em meses. Não apenas por Ricardo, mas por todas as escolhas que a trouxeram até ali. Por ter abandonado seus próprios sonhos para apoiar os dele, por ter se perdido no papel de esposa perfeita, por ter falhado em proteger Alice. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o investigador particular, sua voz tensa do outro lado da linha. "Senhora Junqueira, encontramos algo sobre sua irmã. Algo que a senhora precisa saber pessoalmente." Helena dirigiu até o escritório do investigador no centro da cidade, seu coração batendo descompassado. O homem a recebeu com uma expressão grave, um envelope pardo sobre sua mesa. "Senhora Junqueira", ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Localizamos registros de sua irmã em um hospital em Campinas. Ela deu entrada há alguns meses em trabalho de parto." Helena sentiu o ar fugir de seus pulmões.
E ela? O bebê? O investigador deslizou o envelope em sua direção. O bebê, um menino, foi encaminhado para a adoção. Quanto à sua irmã, ele fez uma pausa dolorosa. Ela teve complicações graves. As mãos de Helena tremiam enquanto abria o envelope, revelando documentos hospitalares e uma única fotografia em preto e branco. Um bebê recém-nascido, pequeno e frágil, com os mesmos traços delicados que ela reconhecia das fotos de infância de Alice. O menino foi enviado para um orfanato em São Paulo. O investigador continuou. Consegui localizar os registros, mas por questões legais não posso revelar mais detalhes. Helena guardou a fotografia em sua bolsa, sentindo o peso de mais uma responsabilidade sobre seus ombros. Em algum lugar, havia um sobrinho que não conhecia, uma parte de Alice que ainda existia no mundo. Ao retornar para casa, encontrou Ricardo esperando por ela no hall de entrada, uma mala ao seu lado. "Precisamos conversar", ele disse, sua voz distante. "Sobre nós." Helena olhou para o homem à sua frente, para a mala preparada, para o envelope de documentos em suas mãos, e soube instantaneamente que seu casamento havia chegado ao fim. "É sobre Beatriz, não é?" ela perguntou, surpreendendo-o com sua diretez. Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado, mas logo recuperou sua compostura habitual. "Sim, em parte, mas é mais que isso, Helena. É sobre nós, sobre o que nos tornamos. Sobre o fato de que você não pode me dar o que preciso." "O que você precisa?" Helena repetiu, sua voz carregada de amargura. "Um herdeiro? Uma esposa mais jovem? Ou apenas uma desculpa para justificar suas escolhas?" O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de trovões. Uma tempestade se aproximava de Ribeirão Preto, como se o próprio céu quisesse participar daquele momento de ruptura. "Vou me mudar para São Paulo", Ricardo anunciou, pegando sua mala. "Meus advogados entrarão em contato sobre os termos do divórcio." Helena observou-o caminhar até a porta, cada passo ecoando pelos corredores vazios da mansão. Antes de sair, ele parou e se virou uma última vez. "Sinto muito, Helena. Por tudo." A porta se fechou com um clique suave, deixando Helena sozinha com o peso de suas descobertas, suas perdas e, surpreendentemente, uma nova determinação nascendo em seu coração. Em algum lugar, havia um pedaço de Alice esperando para ser encontrado, e dessa vez ela não falharia em sua missão. Os meses que se seguiram à partida de Ricardo foram um borrão de reuniões com advogados e documentos de divórcio. Helena, contrariando as expectativas da sociedade ribeirão-pretana, recusou-se a aceitar a mansão no Jardim Sumaré como parte do acordo. Em vez disso, optou por voltar para a casa de seus pais no bairro Campos Elíseos, uma construção dos anos 50 que guardava as memórias de sua infância com Alice. A casa, embora sólida, mostrava sinais claros de abandono. O jardim, antes meticulosamente cuidado por sua mãe, estava tomado pelo mato. As paredes precisavam de pintura e várias telhas estavam quebradas. Mas para Helena, cada rachadura, cada imperfeição, representava uma oportunidade de reconstrução, não apenas da casa, mas de si mesma. Rosa, a antiga governanta, insistiu em acompanhá-la, recusando ofertas mais lucrativas para trabalhar na nova casa de Ricardo e Beatriz em São Paulo. "A senhora precisa de mim mais do que eles", foi sua resposta simples, e Helena sentiu-se profundamente tocada pela lealdade da funcionária que se tornara amiga ao longo dos anos. "Dona Helena", Rosa disse numa manhã enquanto ajudava a organizar as caixas da mudança, "a senhora tem certeza que quer ficar aqui? Esta casa tem muitas lembranças." Helena parou de desembalar os pratos antigos de sua mãe e olhou ao redor. Cada cômodo sussurrava histórias do passado. O corredor onde ela e Alice brincavam de esconde-esconde, a sala onde faziam apresentações de teatro para os pais, o quarto no final do corredor onde sua irmã passava horas escrevendo em seu diário. "É exatamente por isso que preciso ficar, Rosa", respondeu sua voz firme. "Preciso enfrentar essas lembranças para encontrar respostas." As respostas, Helena descobriu, não viriam facilmente. O investigador particular continuava sua busca pelo menino que Alice havia dado à luz. Mas o sistema de adoção era um labirinto burocrático de informações sigilosas e processos fechados.
Foi durante uma de suas visitas ao centro da cidade, onde fora resolver questões do divórcio, que Helena teve uma ideia. Passando em frente a um café, viu um cartaz sobre voluntariado em orfanatos. Seu coração acelerou. Talvez esta fosse uma maneira de se aproximar do sistema, de entender melhor como funcionava, de quem sabe encontrar uma pista sobre seu sobrinho. Helena começou a dedicar suas tardes ao trabalho voluntário no Lar das Crianças, uma instituição tradicional de Ribeirão Preto. Ali, entre histórias para dormir e brincadeiras no pátio, encontrou um propósito que há muito havia perdido. Cada criança que abraçava, cada sorriso que recebia, preenchia um pouco do vazio em seu coração. A notícia de seu trabalho voluntário espalhou-se rapidamente pela cidade, gerando novos comentários e especulações. Coitada, deve estar desesperada depois que o Ricardo a trocou por uma mais nova. Dizem que ela enlouqueceu depois que a irmã sumiu. Deve ser culpa por não poder ter filhos. Mas Helena já não se importava com os comentários. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente útil, verdadeiramente viva. As crianças do orfanato não se importavam com seu sobrenome ou com os escândalos que cercavam sua vida. Para elas, ela era apenas a tia Helena, que contava as melhores histórias e sempre tinha um abraço guardado. Em casa, as noites solitárias eram preenchidas com pesquisas sobre o sistema de adoção e anotações meticulosas sobre cada nova informação que conseguia coletar. Helena criou um mapa mental, conectando datas, lugares e nomes relacionados ao período em que Alice esteve em Campinas. Uma noite, enquanto organizava suas anotações na antiga escrivaninha de Alice, Helena encontrou mais um diário escondido, diferente daquele que já conhecia. Este era mais recente, com entradas datadas de poucos meses antes do desaparecimento de sua irmã. Com o coração acelerado, começou a ler. Querido diário, hoje confirmei minhas suspeitas. Estou grávida. E estou apavorada. Não posso contar para ninguém. Eles nunca entenderiam. Principalmente depois que descobri a verdade sobre o pai do bebê. Como pude ser tão ingênua? Como não percebi antes? Às vezes, quando olho para Helena, quero contar tudo. Ela sempre foi minha protetora, minha melhor amiga. Mas ela está tão ocupada com sua vida perfeita, seu casamento perfeito. Como poderia entender minhas escolhas? Preciso ir embora. É a única solução. Não posso ficar aqui e assistir tudo desmoronar. Preciso proteger meu bebê. Preciso proteger minha família. Alguns segredos são pesados demais para serem compartilhados. Helena fechou o diário, suas mãos tremendo. Que verdade seria essa que Alice descobriu? Que segredo tão terrível a fez fugir, abandonando tudo e todos que amava? A resposta, ela sentia, estava em algum lugar naquela casa. Nas paredes que guardavam tantos segredos, nos objetos que testemunharam tantas histórias não contadas. E Helena estava determinada a descobrir, não apenas por si mesma, mas pelo sobrinho que nunca conheceu, pela irmã que perdeu e pela verdade que, por tanto tempo, permaneceu escondida nas sombras do passado. O inverno chegou a Ribeirão Preto, trazendo consigo uma umidade incomum que fazia as paredes antigas da casa nos Campos Elíseos gemerem. Helena havia se acostumado com os sons da casa vazia, os rangidos do assoalho de madeira, o vento assobiando pelas frestas das janelas, o tic-tac constante do velho relógio da sala que pertencera a seus pais. Seu trabalho no Lar das Crianças havia se intensificado. Além das atividades regulares com as crianças, Helena começou a participar das reuniões administrativas, aprendendo sobre os processos de adoção e as complexidades do sistema. Cada nova informação era como uma peça de um quebra-cabeça que ela tentava montar. A senhora tem um dom especial com as crianças, comentou Dona Cecília, a diretora do orfanato, durante uma dessas reuniões. Principalmente com os adolescentes, eles confiam na senhora. Helena sorriu pensando em como sua experiência com Alice a havia preparado para lidar com jovens enfrentando momentos difíceis. Talvez porque eu entenda como é se sentir perdido, Dona Cecília. Foi através de seu trabalho no orfanato que Helena conheceu o Padre Antônio, um senhor de cabelos brancos que coordenava uma rede de instituições de acolhimento em todo o estado de São Paulo. Numa tarde chuvosa,
Enquanto compartilhavam um café na sala dos funcionários, Helena decidiu confiar nele. Padre, ela começou hesitante. Preciso de sua ajuda. Estou procurando por alguém. Um menino que foi dado para adoção em Campinas há 18 anos. O padre a observou por cima de seus óculos de leitura, seu olhar gentil, mas cauteloso. Dona Helena, sabe que existem regras muito específicas sobre informações de adoção. É meu sobrinho, padre, ela continuou, sua voz embargada. Filho da minha irmã Alice. Helena fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela não pôde criar o filho, e eu só descobri sobre sua existência recentemente. Padre Antônio ficou em silêncio por um longo momento, como se pesasse suas próximas palavras. Sabe, Dona Helena, às vezes Deus trabalha de maneiras misteriosas. As pessoas que procuramos têm uma forma de aparecer quando menos esperamos. Naquela noite, sozinha em casa, Helena continuou sua investigação sobre o passado de Alice. O novo diário que encontrara revelava uma face de sua irmã que ela nunca havia conhecido. Uma jovem atormentada por segredos e descobertas perturbadoras. Relendo as últimas entradas, Helena notou algo que não havia percebido antes. Alice mencionava repetidamente encontros em uma cafeteria próxima à antiga escola, o Café Paris, que ainda existia no centro da cidade. Com um súbito lampejo de esperança, Helena decidiu que precisava visitar o local. O Café Paris permanecia praticamente inalterado, com suas mesas de mármore e cadeiras de ferro fundido. Helena escolheu uma mesa no canto, observando o movimento dos clientes, imaginando sua irmã sentada ali anos atrás, escrevendo em seu diário, guardando seus segredos. A senhora deseja algo? Perguntou uma garçonete idosa, seu crachá identificando-a como Dona Teresa. Helena estudou o rosto da mulher, notando os traços de alguém que provavelmente trabalhava ali há muitos anos. Dona Teresa, por acaso a senhora trabalha aqui há muito tempo? Ah, sim, a senhora sorriu. Vai fazer 30 anos em setembro. Vi muita história acontecer neste café. Por acaso, Helena tirou uma foto antiga de Alice de sua bolsa. A senhora se lembra desta moça? Ela costumava vir aqui há uns 18 anos. Dona Teresa ajustou os óculos, estudando a fotografia com atenção. Seu rosto mudou sutilmente, uma sombra de reconhecimento passando por seus olhos. Sim, lembro dela, respondeu finalmente. Vinha sempre com um rapaz. Sentavam naquela mesa ali do canto, conversando por horas. Ela escrevia muito num caderninho. O coração de Helena acelerou. A senhora se lembra como era este rapaz? Era um moço bem vestido, sempre de terno. Mais velho que ela, eu diria. Tinha um jeito importante. Dona Teresa fez uma pausa, como se buscasse mais detalhes em sua memória. Agora que penso bem, ele me lembrava muito aquele empresário famoso daqui. Como era o nome dele mesmo? Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A senhora se lembra de mais alguma coisa? Qualquer detalhe? Bem, Dona Teresa baixou a voz. Houve uma vez que eles discutiram. Ela saiu chorando, deixou cair uns papéis. Pareciam documentos importantes. Ele juntou tudo rapidamente e parecia muito nervoso. Cada palavra da garçonete era como uma peça se encaixando no quebra-cabeça que Helena tentava montar há tanto tempo. As entradas no diário, a fuga repentina, os segredos, tudo começava a fazer um terrível sentido. Naquela noite, enquanto a chuva castigava as janelas de sua casa nos Campos Elíseos, Helena sentou-se na antiga escrivaninha de Alice, espalhando todas as suas anotações, diários e descobertas. Em sua mente, uma suspeita começava a tomar forma, uma suspeita tão perturbadora que ela mal ousava dar forma em pensamentos. O relógio da sala badalou meia-noite e Helena continuava ali, conectando pontos, datas, lugares. A verdade que começava a emergir era como um fantasma saindo das sombras, pronto para assombrar não apenas seu passado, mas também seu presente e futuro. A primavera tinha chegado novamente a Ribeirão Preto, mas Helena mal notava a mudança das estações. Sua vida agora girava em torno de duas obsessões: seu trabalho no lar das crianças e a investigação sobre o passado de Alice. As descobertas no Café Paris haviam aberto uma porta que ela não sabia se estava preparada para atravessar.
A casa nos Campos Elíseos, que inicialmente provocava sussurros de pena entre os vizinhos, agora era objeto de rumores mais sombrios. As janelas frequentemente iluminadas até tarde da noite, o vai e vem de papéis e documentos antigos, o comportamento cada vez mais recluso de Helena alimentavam a imaginação da vizinhança. Ela enlouqueceu depois que o marido a deixou, cochichavam algumas pessoas. Dizem que fala sozinha como se conversasse com a irmã, comentavam outras. Deve ser uma bruxa, sempre mexendo com papéis velhos e fazendo anotações misteriosas. Rosa, sempre leal, tentava proteger Helena dos comentários maldosos. As pessoas não têm mais o que fazer, dona Helena. A senhora não deveria se importar com essa conversa fiada. Mas Helena estava ocupada demais com suas descobertas para se preocupar com os rumores. Cada nova informação sobre o passado de Alice era como uma peça de um quebra-cabeça macabro que ela precisava montar. Em uma tarde particularmente quente, enquanto organizava documentos antigos no escritório, Helena encontrou algo que fez seu coração parar. Uma foto antiga, escondida entre as páginas de um livro de contabilidade de seu pai. Nela, Alice aparecia sorrindo ao lado de um homem cujo rosto estava parcialmente coberto por uma sombra. Mas Helena não precisava ver o rosto com clareza. Reconheceria aquele relógio de pulso e aquele terno em qualquer lugar. Não pode ser, ela murmurou para si mesma, suas mãos tremendo. Tem que haver outra explicação. Naquela noite, incapaz de dormir, Helena decidiu fazer uma visita ao porão da casa, um lugar que havia evitado desde que se mudara de volta. O espaço estava exatamente como se lembrava. Pilhas de caixas empoeiradas, móveis cobertos com lençóis amarelados, o cheiro característico de papel velho e madeira úmida. Foi entre as caixas de documentos de seu pai que Helena encontrou algo ainda mais perturbador. Um conjunto de cartas endereçadas a Alice, todas devolvidas sem abrir. O remetente, um escritório de advocacia em São Paulo, datadas de pouco antes do desaparecimento de sua irmã. Com o coração acelerado, Helena abriu uma das cartas que nunca chegou às mãos de Alice. Prezada senhorita Castilho, conforme solicitado, seguem os documentos referentes à investigação requisitada. Os resultados são conclusivos e confirmam suas suspeitas. Recomendamos máxima discrição no tratamento dessas informações, considerando as partes envolvidas. Permanecemos à disposição para os próximos passos legais. Atenciosamente, Dr. Augusto Mendes em Associados Advocacia. Helena sentou-se no chão empoeirado do porão, sua mente trabalhando furiosamente para conectar todas as peças. As visitas frequentes de Alice ao Café Paris, os encontros secretos, a gravidez, a fuga repentina, tudo começava a formar um quadro terrível que ela não queria acreditar. Senhora? A voz de Rosa ecoou do topo da escada do porão. Está tudo bem? Já passa da meia-noite. Rosa, Helena chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Você se lembra se minha irmã alguma vez mencionou ter contratado um advogado em São Paulo? A governanta desceu alguns degraus, sua expressão mudando sutilmente. Dona Helena, tem coisas do passado que às vezes é melhor deixar enterradas. Como assim, Rosa? O que você sabe? Helena levantou-se, aproximando-se da governanta. Por favor, preciso saber a verdade. Rosa hesitou, torcendo o avental entre as mãos nervosamente. Sua irmã, ela veio falar comigo alguns dias antes de partir. Estava muito perturbada. Disse que havia descoberto algo terrível, algo que mudaria tudo. Mas não quis me contar o que era. Só disse que precisava proteger a criança que esperava. E você nunca mencionou isso antes porque ela me fez prometer, dona Helena. E também porque... Rosa fez uma pausa como se pesasse cada palavra. Porque havia coisas acontecendo naquela época que eu não entendia completamente. Coisas que envolviam pessoas poderosas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que pessoas, Rosa? O homem que se encontrava com ela no café. Eu o vi algumas vezes, de longe. Era alguém importante, alguém que... Rosa parou abruptamente, como se tivesse dito demais. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas e segredos há muito guardados. Lá fora,
Um cão latia para a lua, seu uivo solitário ecoando pelas ruas vazias dos Campos Elíseos. Helena olhou para as cartas em suas mãos, para a foto meio escondida nas sombras, para os documentos amarelados pelo tempo. Em algum lugar, enterrada sob todas aquelas camadas de segredos e mentiras, estava a verdade sobre o desaparecimento de sua irmã, sobre a criança que ela havia dado à luz, sobre o homem nas sombras que parecia conectar todos os pontos dessa história obscura. O Dia das Mães amanheceu com uma neblina suave, cobrindo Ribeirão Preto, algo incomum para aquela época do ano. Helena acordou cedo, como sempre fazia, mas hoje o peso em seu coração parecia ainda maior. Era seu primeiro Dia das Mães desde a separação, e as descobertas recentes sobre Alice apenas intensificavam sua sensação de solidão. Rosa havia insistido em preparar um almoço especial, mesmo que fosse apenas para as duas. A senhora precisa se alimentar direito, argumentou a governanta, sua preocupação evidente. Não pode viver só de café e investigações. A manhã transcorreu lentamente. Helena dedicou algumas horas a organizar as informações que havia coletado nas últimas semanas. Em sua mesa, uma timeline meticulosamente construída mostrava os últimos meses de Alice em Ribeirão Preto, as visitas ao Café Paris, os encontros misteriosos, a contratação do escritório de advocacia em São Paulo, a descoberta da gravidez. O som da campainha cortou o silêncio da casa como uma faca, fazendo Helena sobressaltar-se. Ela não esperava visitas. Há meses que ninguém além de Rosa e do investigador particular cruzava aquela porta. Eu atendo, senhora. Rosa apressou-se em direção à porta. Helena ouviu vozes no hall de entrada. A de Rosa, surpresa e hesitante, e outra, masculina e jovem, que ela não reconheceu. Segundos depois, Rosa apareceu na porta do escritório, seu rosto pálido. Dona Helena, tem um rapaz aqui. Ele diz que precisa falar com a senhora. É importante. Intrigada, Helena dirigiu-se à sala. Parado no meio do cômodo, estava um jovem que não devia ter mais de 18 anos. Alto, com traços delicados que lhe pareciam estranhamente familiares, ele segurava uma fotografia antiga nas mãos trêmulas. Posso ajudar? Helena perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. O rapaz virou-se para encará-la e Helena sentiu o ar fugir de seus pulmões. Aqueles olhos eram os mesmos de Alice. Meu nome é Lucas Santos, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. E eu acho que você é minha mãe. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Rosa rapidamente trouxe uma cadeira, onde ela se sentou, tentando processar o que estava acontecendo. Lucas, ela começou, seu coração batendo descompassado. Posso ver a foto que você está segurando? O jovem estendeu a fotografia. Era uma cópia da mesma que Helena tinha encontrado entre os pertences de Alice, aquela do Café Paris. Mas esta estava mais nítida e o rosto do homem misterioso era perfeitamente visível. Onde você conseguiu esta foto? Helena perguntou, embora já suspeitasse da resposta. No orfanato em São Paulo, onde cresci. Estava entre meus documentos de adoção. A assistente social disse que foi deixada pela minha mãe biológica. Lucas fez uma pausa, estudando o rosto de Helena. Quando vi a semelhança entre nós duas na foto, pensei... Lucas, Helena interrompeu gentilmente. Eu não sou sua mãe, mas conhecia muito bem quem era. Ela fez uma pausa, tentando organizar seus pensamentos. A mulher na foto era Alice, minha irmã mais nova, sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhava fixamente para Helena, seus olhos, os olhos de Alice, arregalados de surpresa. Então você é... minha tia? Helena assentiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Venha, sente-se. Temos muito o que conversar. Nas horas que se seguiram, Helena compartilhou com Lucas tudo o que havia descoberto sobre Alice nos últimos meses. Contou sobre a fuga repentina, sobre a busca incansável, sobre as descobertas recentes. Mas manteve para si suas suspeitas sobre a identidade do homem na fotografia. Aquela verdade ainda era pesada demais para ser compartilhada. Lucas, por sua vez, falou sobre sua vida no orfanato, sobre como sempre se sentiu diferente das outras crianças, sobre como a foto de Alice
era seu único vínculo com seu passado. Por que você decidiu me procurar agora? Helena perguntou finalmente. Fiz 18 anos mês passado, Lucas explicou. Finalmente tive acesso aos meus documentos de adoção. Encontrei registros que mencionavam Ribeirão Preto e... Ele hesitou. Havia rumores no orfanato sobre uma mulher que frequentava vários abrigos, procurando por informações sobre adoções antigas. Quando ouvi que ela era de Ribeirão Preto, algo clicou. Helena sorriu através das lágrimas. Todo o seu trabalho voluntário, todas as buscas e investigações haviam inadvertidamente criado um caminho para Lucas encontrá-la. Rosa, que havia se mantido discretamente na porta da sala durante toda a conversa, pigarreou suavemente. O almoço está pronto, se quiserem. Por favor, fique para almoçar, Helena convidou, tocando suavemente o braço de Lucas. Afinal, é Dia das Mães e depois de tanto tempo, nossa família está finalmente se reencontrando. Lucas assentiu, um sorriso tímido se formando em seu rosto. Enquanto seguiam para a sala de jantar, Helena sentiu um misto de alegria e apreensão. Havia encontrado seu sobrinho, o filho de Alice, mas com ele vieram também as sombras do passado. Sombras que ameaçavam revelar segredos que poderiam abalar as estruturas de tudo que ela conhecia. As semanas que se seguiram à chegada de Lucas trouxeram uma nova vida à antiga casa dos Campos Elíseos. O jovem passou a visitar Helena diariamente, sempre após suas aulas no cursinho pré-vestibular, onde estudava para realizar seu sonho de cursar medicina. Aos poucos, o quarto que pertencera a Alice foi sendo preparado para recebê-lo. Tem certeza que não é incômodo? Lucas perguntou numa tarde, enquanto ajudava Helena a organizar algumas caixas. Posso continuar no alojamento do cursinho. Este é seu lugar, Helena respondeu com firmeza, observando como o sobrinho tinha os mesmos gestos delicados de Alice ao manusear os livros antigos. Esta casa sempre foi um lar para nossa família. Rosa, que a princípio se mantivera cautelosa com o rapaz, logo se rendeu ao seu jeito gentil e sua disposição em ajudar com as tarefas domésticas. Ele tem o mesmo sorriso da dona Alice, comentou uma manhã enquanto preparava o café. E aquele jeito quieto dela também. A presença de Lucas trouxe não apenas alegria, mas também uma nova perspectiva às investigações de Helena. Com sua curiosidade juvenil e olhar aguçado, ele começou a ajudá-la a organizar as informações que havia coletado sobre Alice. Tia Helena, ele chamou numa noite, enquanto examinavam documentos antigos. Encontrei algo interessante. Em suas mãos estava um recibo de uma clínica médica, datado de algumas semanas antes do desaparecimento de Alice. Por que minha mãe consultaria um geneticista? Helena pegou o recibo, seu coração acelerando. Era mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava no quadro que conhecia. Não faço ideia, Lucas. Sua mãe nunca mencionou nada sobre problemas de saúde. Enquanto organizavam os documentos, Lucas encontrou também um envelope endereçado ao escritório de advocacia em São Paulo. Dentro, havia uma série de exames médicos e um teste de DNA parcialmente queimado. Alguém tentou destruir isso. Lucas observou, estudando as bordas chamuscadas do papel. Mas por quê? O que esses exames poderiam revelar de tão importante? Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As suspeitas que vinha alimentando nos últimos meses pareciam cada vez mais próximas de uma confirmação que ela temia enfrentar. Numa tarde particularmente quente, enquanto Helena e Lucas trabalhavam no jardim, tentando recuperar um pouco da beleza que o lugar já tivera, uma visita inesperada interrompeu sua rotina. Mariana Prado, sua antiga amiga dos tempos de sociedade, apareceu sem avisar. Helena, querida, Mariana chamou do portão, seu rosto uma máscara de preocupação estudada. Precisamos conversar. É sobre Ricardo. Helena trocou um olhar rápido com Lucas, que imediatamente entendeu a tensão no ar. Vou ajudar a Rosa na cozinha, ele disse discretamente, retirando-se. O que houve com Ricardo? Helena perguntou, conduzindo Mariana até a varanda. Ele está voltando para Ribeirão Preto, Mariana revelou baixando a voz. O casamento com Beatriz acabou. E há rumores. Rumores sobre problemas nos negócios, investigações. Helena sentiu seu estômago revirar. Que tipo de investigações? Ninguém sabe ao certo.
mas dizem que tem a ver com documentos antigos, registros financeiros de anos atrás. Mariana fez uma pausa, estudando a reação da amiga. Helena, você está diferente. Esta casa, esse jardim. E quem é esse rapaz que estava com você? É uma longa história, Mariana. Uma história que ainda estou descobrindo. Depois que Mariana partiu, Helena encontrou Lucas na cozinha, ajudando Rosa a preparar o jantar. A cena doméstica, tão simples e acolhedora, contrastava drasticamente com as notícias perturbadoras que acabara de receber. Está tudo bem, tia? Lucas perguntou, notando sua expressão preocupada. Helena observou o sobrinho, vendo nele tantos traços de Alice, a mesma determinação no olhar, a mesma sensibilidade. Mas havia algo mais, algo que ela estava começando a notar com mais clareza a cada dia que passava. Certas expressões, certos gestos que não vinham de sua irmã. Lucas, ela começou escolhendo cuidadosamente suas palavras, acho que está na hora de conversarmos sobre seu pai. O rapaz parou o que estava fazendo, seus olhos encontrando os dela. A senhora descobriu quem ele é? Rosa, que estava próxima ao fogão, deixou cair uma colher, o barulho metálico ecoando pela cozinha. Dona Helena, ela alertou, sua voz tensa. Tem certeza que é o momento? Sim, Rosa. Helena respondeu firmemente. Já guardamos segredos demais nesta família. É hora da verdade vir à tona. Lucas sentou-se à mesa da cozinha, sua postura revelando uma mistura de ansiedade e apreensão. Helena juntou-se a ele, colocando sobre a mesa a foto do Café Paris que ele havia trazido consigo. Antes de tudo, preciso que você entenda uma coisa, Lucas. Sua mãe era uma pessoa extraordinária, que enfrentou escolhas impossíveis para proteger aqueles que amava. E o que vou te contar agora pode mudar muita coisa. A cozinha da Casa dos Campos Elíseos, normalmente um espaço de conforto e acolhimento, parecia ter encolhido com o peso das revelações que estavam por vir. Rosa permanecia em pé próxima ao fogão, suas mãos inquietas torcendo o avental, enquanto Helena e Lucas sentavam-se à mesa, a foto do Café Paris entre eles como uma bomba prestes a explodir. Lucas, Helena começou, sua voz tremendo ligeiramente. Quando sua mãe desapareceu, todos pensamos que era apenas uma adolescente rebelde, fugindo de casa. Mas a verdade era muito mais complexa. Ela abriu uma pasta que mantinha guardada em seu escritório, espalhando documentos sobre a mesa. O recibo da clínica genética, os exames parcialmente queimados, as cartas devolvidas do escritório de advocacia. Alice descobriu algo que mudou tudo, algo sobre sua própria origem, sobre nossa família. Helena fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Você se lembra dos exames genéticos que encontramos? Lucas assentiu, seus olhos fixos nos papéis chamuscados. Sua mãe fez esses exames porque começou a suspeitar de algo. Algo sobre nossos pais, sobre quem eles realmente eram. Helena respirou fundo. Alice descobriu que não era filha biológica deles. Ela foi adotada quando bebê. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Lucas olhava fixamente para Helena, processando a informação. Mas isso não é tudo, Helena continuou. Alice começou a investigar sua origem. Foi assim que conheceu... Ela apontou para o homem na fotografia. Ricardo Junqueira. Seu ex-marido? Lucas perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Sim. Na época, ele era um jovem empresário começando a construir seu império e guardava um segredo que Alice descobriu. Ele era seu pai biológico. Rosa deixou escapar um soluço abafado do outro lado da cozinha. Lucas permaneceu imóvel, seus olhos alternando entre a foto e Helena. Ricardo teve um relacionamento com a mãe biológica de Alice quando era muito jovem. Quando ela engravidou, a família Junqueira providenciou a adoção em segredo para evitar escândalos. Alice descobriu tudo isso através de investigações e dos exames de DNA. Então, Ricardo Junqueira é meu avô? Lucas perguntou, sua voz embargada. Helena sentiu seu coração apertar. Não, Lucas. Ricardo é seu pai. O som de uma xícara se quebrando ecoou pela cozinha. Rosa havia derrubado sua xícara de chá. Mas ninguém se moveu para limpar os cacos. Como... Lucas começou, mas sua voz falhou. Quando Alice descobriu que Ricardo era seu pai biológico,
Ela também descobriu que estava grávida dele. Eles haviam se aproximado durante as investigações, sem saber do parentesco. Quando a verdade veio à tona, Helena teve que parar, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Por isso ela fugiu. Lucas completou, sua voz distante. Por isso ela me deixou para a adoção. Ela queria te proteger, Lucas. Proteger você do escândalo, da verdade que destruiria muitas vidas. Ricardo... Helena hesitou. Ele nunca soube que Alice estava grávida. Ela fez questão de esconder isso dele. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio da sala e pelos soluços contidos de Rosa. Lucas levantou-se lentamente, cambaleando como se tivesse levado um golpe físico. Preciso de ar, ele murmurou, dirigindo-se para o jardim. Helena o seguiu, encontrando-o sentado no velho balanço que seu pai havia construído tantos anos atrás. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Ribeirão Preto com tons de laranja e roxo. Sabe o que é mais irônico? Lucas disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Toda a minha vida no orfanato, sonhei em encontrar minha família. Imaginei 1000 cenários diferentes, mas nunca. Ele riu sem humor. Nunca algo assim. Helena sentou-se ao lado dele no balanço. Lucas, você precisa saber de uma coisa. Sua mãe, Alice, era a pessoa mais corajosa que já conheci. Ela sacrificou tudo. Sua família, seu futuro, sua própria felicidade para proteger você. E agora? O que acontece agora? Lucas perguntou, virando-se para encará-la. Isso depende de você, Helena respondeu suavemente. Ricardo está voltando para Ribeirão Preto. Ele não sabe sobre você, sobre a verdade que Alice descobriu. Podemos manter isso em segredo, se você quiser. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, observando o jardim que aos poucos voltava à vida sob seus cuidados. Não, ele disse finalmente. Chega de segredos nesta família. Já tivemos segredos demais. Helena assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Então, enfrentaremos isso juntos, como família. O sol havia se posto completamente agora, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Na antiga casa dos Campos Elíseos, tia e sobrinho permaneciam sentados no balanço, unidos por uma verdade que, embora dolorosa, finalmente havia vindo à tona. E com ela a possibilidade de um novo começo. A notícia do retorno de Ricardo Junqueira a Ribeirão Preto correu pela cidade como fogo em palha seca. Os jornais locais especulavam sobre os motivos de sua volta, mencionando vagamente problemas nos negócios e o fim de seu casamento com Beatriz. Mas apenas Helena e Lucas conheciam a verdadeira tempestade que estava prestes a se formar. Era uma quarta-feira, quando o carro de Ricardo parou em frente à casa dos Campos Elíseos. Helena estava no jardim com Lucas, plantando novas mudas de rosas, as favoritas de Alice, quando o som familiar do motor do Mercedes chamou sua atenção. É ele? Lucas perguntou, sua voz tensa. Nas últimas semanas, desde a revelação sobre sua verdadeira identidade, o jovem havia demonstrado uma força de caráter que lembrava muito sua mãe. Helena assentiu, levantando-se e tirando as luvas de jardinagem. Você tem certeza que quer fazer isso agora? Nunca estive tão certo de algo em minha vida, Lucas respondeu, endireitando a postura. Ricardo saiu do carro, parecendo mais velho e cansado do que Helena se lembrava. Seu terno impecável não conseguia esconder completamente o peso dos últimos meses em seus ombros. Helena, ele chamou, parando ao ver Lucas. Algo em seu olhar mudou. Um lampejo de reconhecimento, talvez, mesmo que ele ainda não soubesse o porquê. Desculpe aparecer sem avisar, mas precisamos conversar. Sim, Ricardo, Helena respondeu, sua voz firme. Precisamos mesmo. Entre, por favor. Rosa os aguardava na sala, seu semblante preocupado. Com um gesto silencioso de Helena, ela se retirou, deixando os três sozinhos. Quem é o rapaz? Ricardo perguntou, seus olhos fixos em Lucas. Por que você voltou, Ricardo? Helena perguntou em vez de responder. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto de nervosismo que Helena conhecia bem. As coisas complicaram-se em São Paulo. Beatriz... Ele fez uma pausa. Ela encontrou alguns documentos antigos. Começou a fazer perguntas inconvenientes. Ameaçou expor certos segredos da família.
Que segredos? Helena pressionou, embora já soubesse a resposta. Helena, por favor, Ricardo suspirou. Você sabe que há coisas do passado que precisam permanecer enterradas. A reputação da família Junqueira. Como Alice? Lucas interrompeu, sua voz tremendo ligeiramente. Ricardo congelou, virando-se lentamente para encarar o jovem. O que você sabe sobre Alice? Helena levantou-se, pegando a pasta de documentos que mantinha preparada para este momento. Ele sabe tudo, Ricardo. Sobre Alice, sobre você, sobre o que aconteceu há 18 anos. Com mãos trêmulas, ela começou a espalhar os documentos sobre a mesa de centro. Os exames de DNA, as cartas do escritório de advocacia, a foto do Café Paris. Ricardo empalideceu, à medida que reconhecia cada peça daquele quebra-cabeça que tanto se esforçara para manter escondido. Como? Ele começou, mas sua voz falhou. Alice descobriu tudo. Helena continuou. Descobriu que era sua filha biológica, que a família Junqueira havia arranjado sua adoção para evitar um escândalo. E então? E então ela engravidou. Lucas completou, sua voz surpreendentemente calma. De você. Ricardo cambaleou, precisando se apoiar no braço do sofá. Seus olhos, arregalados de horror e compreensão, alternavam entre Lucas e os documentos espalhados. Não, ele murmurou. Não pode ser. Meu nome é Lucas Santos, o jovem disse levantando-se. Nasci no Hospital das Clínicas de Campinas, há 18 anos. Minha mãe, Alice Castilho, me deixou para a adoção para me proteger. Para proteger todos nós, na verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Seu rosto uma máscara de choque e culpa. Por que agora? Ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que revelar tudo isso agora? Porque já chega de segredos, Helena respondeu. Porque Alice merece que a verdade seja conhecida. E porque Lucas merece saber quem ele é, de onde veio. E o que vocês querem? Ricardo perguntou, uma nota de desespero em sua voz. Dinheiro? Reconhecimento? Não queremos nada seu, Lucas respondeu, sua voz firme. Só a verdade. E talvez... Ele hesitou. Talvez uma chance de entender quem realmente somos. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, o jardim que Helena e Lucas vinham cuidando juntos mostrava os primeiros sinais de renovação, assim como a família que, aos poucos, tentava se reconstruir das ruínas de segredos há tanto tempo enterrados. A primavera em Ribeirão Preto nunca pareceu tão significativa. O jardim da Casa dos Campos Elíseos, antes abandonado e triste, agora explodia em cores e vida, refletindo as mudanças profundas que aconteciam dentro de suas paredes. 6 meses haviam se passado desde o confronto com Ricardo. A verdade, uma vez revelada, havia sacudido os alicerces da sociedade ribeirão-pretana, mas como toda tempestade, também trouxera consigo a possibilidade de renovação. Helena observava Lucas estudando na varanda, seus livros de medicina espalhados pela mesa antiga. Ele havia sido aprovado no vestibular da USP de Ribeirão Preto, realizando seu sonho de cursar medicina. A notícia de sua existência e sua história eventualmente vazou para a sociedade local. Mas, ao contrário do que Ricardo temia, não houve escândalo, apenas uma profunda compaixão pela história de Alice e admiração pela coragem de seu filho. Tia, Lucas chamou levantando os olhos dos livros. Estava pensando, acho que já está na hora de plantar aquelas orquídeas que a mãe tanto gostava. Helena sorriu, lembrando-se de como Alice passava horas cuidando de suas orquídeas no antigo jardim. Acho que você tem razão, o jardim está pronto para elas agora. Rosa, que se tornara ainda mais parte da família nos últimos meses, apareceu na varanda com uma bandeja de café. O senhor Ricardo ligou mais cedo, ela informou. Perguntou se pode vir para o almoço de domingo. Os almoços de domingo haviam se tornado uma tradição recente. Após o choque inicial da revelação, Ricardo começou um lento processo de aproximação com Lucas. Não era uma relação fácil. Havia muito ressentimento, muita dor e culpa a serem trabalhados. Mas havia também um desejo genuíno de ambas as partes de construir algum tipo de conexão. Sabe, Lucas comentou fechando seu livro de anatomia,
Às vezes me pego pensando em como a mãe reagiria a tudo isso. Se ela ficaria feliz em ver que finalmente nos encontramos. Helena sentou-se ao lado do sobrinho pegando sua mão. Alice sempre quis o melhor para você, Lucas. Cada decisão que ela tomou, por mais difícil que fosse, foi pensando em te proteger, em te dar uma chance de ter sua própria história. E agora essa história está sendo reescrita. Ele sorriu, apertando a mão da tia. O som de um carro estacionando chamou a atenção deles. Era Mariana Prado, que desde a revelação da verdade havia se tornado uma aliada surpreendentemente leal. Trouxe as fotos que encontrei, ela anunciou, subindo os degraus da varanda com uma caixa nas mãos. São dos tempos de colégio. Tem várias da Alice. Logo estavam todos reunidos ao redor da mesa, passando antigas fotografias que capturavam momentos há muito esquecidos. Em uma delas, Alice sorria radiante, seus olhos, os mesmos olhos de Lucas, brilhando com uma alegria que o tempo não conseguiu apagar. Ela era linda, Lucas murmurou, tocando suavemente a foto. E corajosa, Helena acrescentou. Mais corajosa do que qualquer um de nós. O restante da tarde transcorreu tranquilamente, com histórias sendo compartilhadas, memórias sendo revividas e novos momentos sendo criados. Helena observava tudo com um misto de alegria e melancolia, pensando em como a vida tinha formas surpreendentes de corrigir seus próprios caminhos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Ribeirão Preto com tons de rosa e dourado, Helena e Lucas caminharam pelo jardim, escolhendo o lugar perfeito para as novas orquídeas. Sabe, tia, Lucas disse, parando próximo a um canteiro recém-preparado. Acho que finalmente entendo por que a mãe escolheu fazer o que fez. Não foi só por mim, foi por todos nós. Para que um dia pudéssemos estar aqui, juntos, sem o peso dos segredos. Helena abraçou o sobrinho, sentindo nele a mesma força que sempre admirou em Alice. Sua mãe nos ensinou que família não é apenas questão de sangue ou de nomes em documentos. É sobre amor, sobre escolhas, sobre coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. E sobre recomeços, Lucas completou, sorrindo. Naquela noite, enquanto a casa dos Campos Elíseos descansava sob um céu estrelado, Helena sentou-se em seu escritório para escrever em seu próprio diário, um hábito que havia herdado de Alice. As palavras fluíram facilmente. Querida Alice, seu filho está em casa. Ele tem seus olhos, seu sorriso, sua força. A verdade que você protegeu por tanto tempo finalmente veio à luz. E com ela, trouxe não a destruição que você temia, mas a chance de cura que todos nós precisávamos. O jardim está florindo novamente. As orquídeas que você tanto amava logo voltarão a embelezar nossos dias. Lucas está seguindo seus sonhos, construindo seu próprio caminho. E eu finalmente entendo que às vezes precisamos perder algo precioso para encontrar algo ainda mais valioso. Você nos ensinou que o amor verdadeiro transcende o sangue, que família é muito mais do que nomes em uma árvore genealógica. É sobre escolhas, sobre coragem, sobre perdão. Descanse em paz, minha querida irmã. Seu filho está seguro, amado e finalmente em casa. E sua história, longe de ser um segredo vergonhoso, tornou-se um testamento de amor e coragem que continuará inspirando gerações. Helena fechou o diário, olhando pela janela para o jardim iluminado pelo luar. Em algum lugar ela tinha certeza, Alice sorria, sabendo que seus sacrifícios não haviam sido em vão, que o amor que ela tanto lutou para proteger, finalmente encontrara seu lugar ao sol.